tema dessa semana é 4 coisas que você precisa saber sobre o método involutivo. Então o que a gente vai abordar aqui? A gente vai tentar trazer o máximo de clareza possível para vocês. Eu quero que vocês entendam que o método involutivo não é apenas uma matemática que você aplica na avaliação, né, aplica no imóvel, e aquele valor que você encontra é o valor de mercado daquele imóvel especificamente. Então, o que é importante, né, a gente tentar entender o método involutivo? É a parte de conceito. E aí eu até acabo trazendo uma vertente aqui para vocês, que é o seguinte, né? Quando a gente trabalha com as informações, quando a gente constrói uma base muito sólida, fica muito difícil, né, a contestação de valor de mercado. Então, sempre quando a gente tem, né, uma base muito bem construída, seja ela na parte de vistoria, seja ela na parte de documentação, seja ela na parte de pesquisa de mercado, levantamento de dados, quando você tem essa base muito bem construída, a parte de cálculo fica muito mais fácil. Né? E por que fica muito mais fácil? Porque você tem toda uma base construída. O ruim é quando você constrói uma base que não é sólida, uma base que ela vem construída na areia. Né? É muito comum esse termo. Né? Então a gente precisa construir a nossa casa numa rocha e não na areia. Certo? Então o porquê eu quero trazer esse conteúdo do método involutivo aqui para vocês? Para que a gente já tenha o conceito, né? Para que a gente entenda aonde a gente vai colocar a nossa base, aonde a gente vai colocar a nossa casa. Porque não adianta a gente pegar, a gente ter toda uma estrutura do método involutivo, ter um Excel para se aplicar, mas só que quando a gente faz toda a aplicação, encontra o valor de mercado, só que quando a gente vai analisar a legislação, não permite o método involutivo. Já pensou? Que chato isso, você passar esse tipo de vergonha com o cliente? Isso acontece, né? Então, o que é importante? A gente entender de fato como é que funciona. E depois que a gente entendeu de fato como funciona, a gente aplica e apresenta um bom trabalho, certo? Então, é muito importante isso. Então, o que acontece? Praticamente, o que eu pontuei aqui? 4 coisas que nós precisamos, né? Isso é para mim também. Que nós precisamos para fazer um método involutivo. E o porquê eu estou falando assim? Porque todas as vezes que a gente revisita, né, o nosso laudo de avaliação, revisita algumas bibliografias, a gente consegue realmente entender como é que funciona e com certeza a gente vai aprender um pouco mais, certo? Então vamos lá. O primeiro pilar, né, qual que é a primeira coisa que a gente precisa saber sobre o método involutivo? A primeira coisa, o primeiro pilar, é entender o que é o método involutivo. Isso é a primeira coisa, tá bom? Então, a primeira coisa que eu fiz aqui é trazer a norma. O que a NBR 14653, parte 1 de 2019, fala sobre o método involutivo? A parte 2, ela cita a parte 1, tá bom? Então, para quem não está adequado ainda com as normas, você tem a NBR 14653, a mais atualizada é de 2019, parte 1, tá bom? Então, a norma vai falar o seguinte, que o método involutivo identifica o valor do bem alicerçado no seu aproveitamento eficiente. Essa é a primeira coisa que a gente precisa tomar cuidado. E essa frase aqui, alicerçado no seu aproveitamento eficiente, a NBR 14653 parte 1, ela não define o que seria o seu aproveitamento eficiente. Mas eu vou trazer aqui já para vocês algumas coisas que a gente pode abordar sobre esse assunto. Baseado em um modelo de estudo de viabilidade técnico-econômica. Então a primeira coisa, né, baseado em um modelo de estudo de viabilidade técnico-econômica. Então você pode trazer, né, um fluxo de caixa descontado, você pode trazer alguns estáticos, equações pré-definidas para você fazer essa análise, essa viabilidade técnico-econômica, tá bom? Mediante a hipotético empreendimento compatível com as características do bem. Olha só que interessante. Mediante a hipotético empreendimento compatível com as características do bem. Então não adianta, quando a gente está fazendo o método involutivo, você que está começando agora, né, avaliação de imóvel só para fazer o nivelamento do conhecimento. O método involutivo eu utilizo quando eu não tenho elementos comparativos para fazer o comparativo direto, ou quando eu não tenho informações suficientes para fazer o método evolutivo. Então lá na norma fala o seguinte, olha, quando você não tiver elementos comparativos suficientes para você fazer o comparativo direto, existe uma alternativa. E qual que é essa alternativa? O método involutivo. Legal. Então o que acontece? Imagina lá que você tem um terreno de 100 mil metros quadrados, que é o único na região onde você está fazendo a avaliação. Né? Então você tem uma gleba urbana, né? Tá dentro do perímetro urbano. E aí o que você faz? Poxa,
Eu não tenho elementos comparativos suficientes para fazer o método comparativo direto de dados de mercado, só que eu tenho lotes e eu tenho uma demanda para absorver esses lotes de 100 metros quadrados, 125, 250 metros quadrados, 360 metros quadrados. Então, qual que seria o objetivo? A gente criar um empreendimento hipotético para aquela gleba de 100 mil metros quadrados, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar, a primeira coisa, verificar as características físicas desse imóvel. Ó, esse trechinho que a norma fala, tá? Mediante a hipotético empreendimento compatível com as características do bem. Então a gente vai pegar 100 mil metros quadrados e vai identificar através da região qual que seria o melhor empreendimento a se colocar. Então a gente não tira da nossa cabeça que tipo de lote que a gente vai colocar ali. A gente vai analisar a região, o contexto do todo para a gente colocar o melhor tipo de empreendimento. Então assim, imagina lá que você está fazendo um loteamento, né? Então você está lá com loteamento e aí você verifica nos seus elementos comparativos que você coletou para você fazer a avaliação do lote paradigma, que todos os elementos não tem esgoto, não tem água, não tem rede de energia elétrica, não tem vários fatores ali. Com certeza, o que a gente precisa tomar? Se os seus dados não têm, o seu loteamento precisa tomar muito cuidado. Porque se a região é muito comum não ter esse tipo de infraestrutura, será que o seu empreendimento precisa ter ou não? Né? E por que eu falo isso? Porque eu cheguei casos de eu colocar essas informações e quando eu coloco mais essas infraestrutura, o meu loteamento dá negativo. E muitas das vezes, até mesmo um método involutivo é inviável para fazer esse tipo de avaliação. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Então uma boa base para você criar o teu empreendimento é você analisar o que está sendo comercializado no entorno, né? E analisar a demanda. Então, analisa as ofertas e analisa a demanda também. Eu preciso analisar as ofertas para identificar que tipologia de imóvel que eu vou implantar ali, mas eu preciso identificar a demanda também. E por que eu preciso identificar a demanda? Porque eu preciso verificar se vai absorver aquele tipo de empreendimento. Entende? Então, se eu analiso somente as ofertas e não converso com os profissionais que estão na ponta, fica difícil identificar qual que seria o melhor produto para eu colocar ali. Por que eu preciso fazer isso? Porque todo o nosso empreendimento é futuro, não é presente. Né? Então, a gente precisa tomar esses cuidados. E aí ele continua, né, com as características do bem e com as condições de mercado no qual está inserido. Então, a gente precisa analisar a questão de oferta, né, para que a gente possa realmente identificar um empreendimento que seja interessante e que o mercado absorva. Tá? Até deu um trava-língua aqui, mas é que o mercado absorva. Considerando-se cenários para execução e comercialização do produto. Qual que é o tempo, né, para eu concluir esse empreendimento, qual que é o prazo para eu fazer a venda. Né? É importante pra caramba, tá? Principalmente nesses empreendimentos, nesse loteamento, a gente considerar o prazo de execução. E aí lá, o método involutivo, ele está colocando assim uma condição que pode identificar o valor de mercado. Nem sempre você vai encontrar o valor de mercado através do método involutivo. No caso da utilização de premissas especiais, o resultado é valor especial. Outro detalhe aqui muito importante, tá? É o seguinte, toda vez que você está fazendo um método involutivo, você precisa identificar se as características que você está pegando é de mercado. Então, se eu estou pegando ali os custos de implantação da pinha, poxa, legal, é uma característica do mercado que você está colocando no teu método involutivo. Beleza? Lá no final, você vai encontrar o valor de mercado. Agora, imagine que você está fazendo avaliação para uma incorporadora que trabalha, que já tem os seus custos de implantação, tem tudo. E aí você identificou que esses custos de implantação da incorporadora é menor do que está sendo praticado no mercado. Você pode utilizar essas informações? Pode. Mas como é uma premissa da incorporadora, da construtora, esse unitário, né, é um trabalho deles, que eles conseguem realmente diminuir o custo de implantação, é uma condição especial. Então, se é uma condição especial dessa construtora especificamente, você está falando que o valor não é um valor de mercado. Porque se você está trabalhando com premissas especiais, o valor de mercado não é um valor de mercado, é um valor especial para esse público, para esse cliente especificamente, que ele consegue reduzir o custo de urbanização, entende? Então a gente precisa já tomar cuidados.
E aí o que eu falo, né, sempre no método involutivo? Porque o método involutivo você parte de premissas hipotéticas para você chegar no valor geral de vendas, você vai partir de premissas, né, ali publicadas também, né, consolidadas, só que o valor de mercado a gente precisa tomar cuidado, porque imagina, você está pegando tudo hipotético, VGV, tipo de empreendimentos, custos, tudo, e se tudo der certo é o valor de mercado, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Cada detalhe dentro do método involutivo pode impactar diretamente ali no valor de mercado que você encontrar, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar que a gente só está no começo. Então, o que a gente acabou falando lá no início, né? Que o método involutivo identifica o valor do bem alicerçado no seu aproveitamento eficiente. Então, a primeira coisa que a NBR 14653 parte 1 fala é alicerçado no seu aproveitamento eficiente. Mas o que é isso? Né? O que é o aproveitamento eficiente do imóvel? E aí, se a gente pega na própria NBR 14653, parte 1 de 2019, ela fala o seguinte sobre o princípio do maior e melhor uso. Então, esse aproveitamento eficiente, eu vou colocar aqui que seria o princípio do maior e melhor uso. E o porquê eu estou falando isso? Porque até mesmo nas normas internacionais, na IVS, lá no 140, ele fala sobre premissas de valor, maior e melhor uso. E o que ele fala, tá? Que o maior e melhor uso deverá ser fisicamente possível, financeiramente viável, legalmente permitido e resultar no maior valor. Então imagina lá, a ideia principal do meu método involutivo é sempre buscar o valor, né, o maior valor do imóvel. Que dentro do que? Financeiramente viável, fisicamente possível e legalmente permitido. Né? Então a gente precisa atender essas três condições para resultar o maior valor. Então não adianta eu pegar ali, tenho uma gleba de 100 mil metros quadrados. Né? Aí o cara já pega e fala assim, eu vou fazer um shopping na entrada aqui em frente à rodovia, nos fundos eu vou fazer um loteamento residencial, lá no final eu vou fazer um condomínio de prédios residenciais, depois eu vou fazer algumas lojas comerciais. E aí, será que absorve isso? Absorve o shopping center? Absorve o loteamento residencial? Absorve essa quantidade de torres lá no fundo? Absorve essa parte comercial também? Então, quando a gente fala assim, resultar no maior valor, é dentro das condições fisicamente possível, financeiramente viável, legalmente permitido. Porque realmente, quando a gente pega essa informação de, resultar um maior valor, então eu sempre vou buscar, né, aqueles tipos de empreendimento que melhor vai trazer um valor de mercado maior para mim. Só que você precisa entender que esse valor de mercado precisa absorver. Se não absorver, o que vai acontecer? Né? Você vai ter um grande problema. E até hoje mesmo eu estava conversando com um colega nosso, né, que faz parte aqui do nosso curso, que eu dou suporte, né, para quem faz o curso de avaliação de imóveis urbanos por tratamento por fatores. E ele me falou o seguinte, olha, Hugo, eu estou fazendo avaliação apenas de um lote, né, eu quero fazer um desmembramento dessa área de 750 mil metros quadrados, é um lote de 1.000 metros quadrados. Falei, beleza, ótimo. Eu posso fazer o método involutivo? É uma área de 750 mil metros quadrados, eu quero fazer avaliação apenas do lote de 1.000 metros. E eu falei o seguinte, um método involutivo é possível fazer? É possível fazer, né? Mas imagina só, a primeira pergunta, a gente fez a conta, daria em torno de 1.500 lotes, né? E nesses 1.500 lotes eu falei, a região onde está essa gleba absorve 1.500 lotes? Ele falou, se você contar ali a questão da cidade, se você conta os lotes que estão construídos, você já tem uma taxa de ocupação na cidade baixa, né? Então se você tem ali uma taxa de ocupação de 0 a 100, sei lá, 70, 60, será que vai absorver ainda esses 1.500 lotes? Não vai. Então se não absorve esse loteamento, se não absorve, a própria taxa de ocupação da cidade está baixa, com certeza não vai absorver o método involutivo nessa gleba de 750 mil metros quadrados. E aí, fazer um método involutivo, será que realmente seria a melhor opção? Né? Então a gente precisa tomar cuidado, porque eu falei o seguinte para ele, olha, você está fazendo o método involutivo, você está fazendo a implantação do empreendimento, você está colocando a tua assinatura ali. O que vai acontecer? Quando você emitir esse laudo de avaliação e entregar para o teu cliente,
Se o cliente pegar o teu laudo e executar o teu laudo de avaliação, ele precisa ter o mesmo resultado. Ele precisa, ele deve e pode conseguir realizar o mesmo empreendimento. Então você está falando que é 1.500 lotes que ele consegue fazer, então você precisa também mostrar para ele, né? Ele vai realmente executar os 1.500 lotes. Então a gente precisa tomar cuidado. O método involutivo não é para você apenas determinar o valor de mercado. O método involutivo mostra para o cliente também, né, que tipo de empreendimento, quantidade de lotes, o quanto ele pode vender. Então é praticamente um mini estudo de... Não vou colocar mini, né? Mas é praticamente um estudo de viabilidade do empreendimento que ele está fazendo. Né? Claro que o estudo de viabilidade é um pouco mais trabalhado, né? A gente coloca um pouco mais de informação ali, mas quando a gente utiliza o método involutivo para você calcular o valor de mercado, seja ela para uma garantia bancária, seja ela para um outro tipo de finalidade, a gente precisa tomar muito cuidado, tá bom? Então, eu até tive colegas, né, a última empresa que eu trabalhei, que o pessoal fez o método involutivo, né, fez o laudo de avaliação. Isso já faz um bom tempo. O proprietário foi lá e o proprietário executou o empreendimento do laudo de avaliação e deu tudo certo. Então, o que é interessante? Quando você faz, né, você tem ali a capacitação técnica de passar todas essas informações, é excelente. O cliente já tem um projeto na mão para executar. Acabou, é isso, né? Então, por isso que é importante a gente sempre ter, legislação tá ok, né? A parte de estrutura do loteamento também, porque a gente precisa fazer esses cálculos para ver se realmente vai viabilizar, tá? Então, maior e melhor uso deverá ser maior e melhor uso. Isso a gente está levando em consideração a norma internacional, tá? As normas internacionais. Fisicamente possível, financeiramente viável e legalmente permitido. Esses 3 pilares precisa resultar no maior valor. Então vamos lá. Para estabelecer se o fisicamente possível, deve-se levar em conta o que seria considerado razoável pelos participantes. Aqui coloca 3 detalhes, né, colocando cada um desses itens, né, fisicamente possível, financeiramente viável e legalmente permitido, né, para resultar o maior valor. Tem uma descrição aqui. Vai ter resumão? Hoje não. Não? Hoje não teremos resumão, né? Mas qualquer coisa, na próxima terça-feira eu vou ver se eu consigo preparar um material, né, para vocês e eu disponibilizo dessa aula aqui do método involutivo, tá bom? Para quem é do EduPlay, esse material já vai estar lá na plataforma sem dúvida, tá? Então fica tranquilo aí. Então, a gente já entendeu. O primeiro pilar era entender o que é o método involutivo. A gente entendeu que realmente são 3 pilares, né? Dentro desses 3 pilares dentro do método involutivo. Né? Então, dentro do método involutivo é legalmente admissível. É fisicamente possível, financeiramente viável, legalmente permitido, né? Resultando o maior valor. Então, esse é o primeiro passo. A primeira coisa que eu preciso saber o que é um método involutivo. Tá? Eu entendi, né, o que é o método involutivo. Qual que seria a segunda coisa que eu preciso saber? Tá? E a segunda coisa que a gente precisa saber é o plano diretor. Gente, eu até falo, principalmente quando você pode fazer avaliação pelo método comparativo direto de dados de mercado, né, de terreno. Mas é importante você analisar o plano diretor, o mapa de zoneamento, né, as características de uso e ocupação do solo. Não somente no método involutivo, mas em qualquer terreno. Eu sempre vou bater nessa tecla. E por que eu vou sempre bater nessa tecla? Porque principalmente aqui em São Paulo, né, você tem regiões que é ZEU. Poxa, ZEU, você tem um coeficiente de aproveitamento 4. Fica ali próximo dos metrôs. E aí quando você vai para um outro zoneamento, ZEIS, né? Então você tem ali uma diferença de coeficiente de aproveitamento e isso vai impactar ali no teu método involutivo. Isso vai impactar na tua avaliação. Isso vai impactar no unitário final. Né? Então o que é importante? A gente precisa analisar o plano diretor. A gente precisa analisar a lei de uso e ocupação do solo, o mapa de zoneamento. A gente precisa identificar também do avaliando e os elementos comparativos. Então, as premissas que a gente utilizar para o avaliando, a gente vai utilizar as premissas também para os elementos comparativos. Beleza? Excelente. Então, lá no parcelamento do solo, o que é importante? Né? A gente identificar quais são as restrições impostas pela lei
Lei 6766/79 e a Lei 9785/99 e também as leis municipais. Então vamos lá, né? Você está analisando o loteamento, está analisando ali a gleba urbana, beleza? Então o que você viu? Poxa, a primeira coisa você buscou elementos comparativos, analisou a documentação do imóvel, e aí você identificou que dá para fazer pelo método involutivo, identificou que realmente dá para implantar ali esse empreendimento. Primeira coisa, né, você precisa analisar o plano diretor do município. E por quê? O plano diretor do município ele vai te dizer se é possível ou não fazer um loteamento, né? Então, se você não analisa o plano diretor, como é que você vai saber se é possível ou não fazer um loteamento ali naquele local? Então, eu vejo que algumas pessoas acabam indo muita sede ao pote, né? Você pega ali, eu tenho ferramenta aqui, tenho uma planilha ali, vou lá pegando as informações. Aí você faz a pergunta, você analisou o plano diretor e verificou se existe a possibilidade? Não analisei. O meu município não tem. Poxa, se seu município não tem, por que ele vai aprovar um loteamento? Lembrando, né? Você fez o laudo de avaliação e você está falando que aprova um loteamento, então tem que aprovar o loteamento. Imagina se você faz o laudo, método involutivo, né? E aí o cara vai na prefeitura e fala, não, mas aqui não pode fazer loteamento. E aí, como é que fica o seu laudo de avaliação? Não fica. Por quê? O teu laudo está embasado em premissas que não existem. Loteamento, né? O plano diretor que não existe. Não pode fazer implantação de loteamento. Então, por que você vai fazer um método involutivo? Não faz sentido isso. Entendeu? Então, o que a gente precisa analisar? As leis. Anota aí. 6766/79 e a lei 9785/99. Ali você vai ter até mesmo as premissas ali de percentuais direcionado a sistema viário, áreas verdes, áreas institucionais, que você precisa destinar, né, ali para o município, tá bom? E aí você também tem que consultar as leis municipais, né, o plano diretor, né, dependendo a lei de uso e ocupação do solo, o mapa de zoneamento, código de obras, se você precisar de alguma coisa mais detalhada. Então, todos esses detalhes a gente precisa tomar cuidado. Então, olha só, a gente já está partindo. Olha só o tanto de informação que eu estou trazendo aqui para vocês e nem cheguei na parte de cálculo. E por que eu estou trazendo essas informações? Por conta daquilo, né? Uma base muito bem construída fica muito mais fácil para você fazer esse cálculo. Não é do CPC não. Se eu não me engano é lei federal, tá? Não é do CPC não. Qualquer coisa eu te passo o link, Adriano. Só me chama aí, só me manda aí. Aí eu falo, me passa o link dessas leis, eu passo. Aí fica mais fácil, tá bom? Solicita no direct, né? Isso. Tá facinho na internet, mas eu te mando o link para você consultar, vai ficar bem facinho. Aí melhor ainda. Quem tiver interesse também, me manda no direct, tá bom? Então, assim, o que é importante, gente? O que é importante? A gente precisa analisar as leis federais, a gente precisa analisar as leis municipais, para que realmente a gente consiga identificar se realmente o loteamento vai para frente. Aí eu vejo gente indo muita sede ao pote, e aí quando você vai identificar, isso já aconteceu, tá? Isso já aconteceu comigo. E por isso que eu tô falando isso para vocês, porque já aconteceu comigo. Poxa, você está naquela demanda, vários laudos de avaliação. Você está ali, vários laudos de avaliação, vários laudos de avaliação. Você pega ali o método involutivo, poxa, encaixa. Você tem demanda, né? Você tem ali oferta, praticamente você tem loteamento do lado esquerdo, loteamento do lado direito. A tua gleba está bem centralizada, está bem legal. E aí você vai analisar o zoneamento, tá assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo pegar, mas você pega o zoneamento, tá aqui, ó. Você vem aqui. O lote é aqui, né? Você tem aqui você tem uma gleba de loteamento aqui, a tua gleba é aqui e você tem uma outra aqui. A sua, o zoneamento fez isso aqui, ó. Pulou. Isso acontece. Isso acontece. E eu vou te falar uma coisa, né? Então a gente precisa analisar. Praticamente o zoneamento ali cortou o imóvel. E aí o imóvel é rural. E aí, você consegue fazer o método involutivo? Não consegue, porque precisa estar dentro do perímetro urbano. Certo? E aí, se você for ver, quando, né, que vai passar para urbano?
sei lá, só se tiver o prefeito lá colocar se é urbano ou não, alguma coisa assim, um decreto. Mas, se não, é só depois de 10 anos, né? E qual ano que você está fazendo essa avaliação? Então é importante a gente analisar o parcelamento do solo, tá? Eu vou te falar uma coisa, é primordial isso, o parcelamento do solo. Nos comentários fixa esse aí, né? Deixa eu colocar aqui, fixar aqui. Então, ó, primeira coisa, a gente já entendeu o que é o método involutivo, pronto, excelente. Então a gente tem 3 características que precisa resultar no maior valor. Se eu não tenho essas 3 características, eu não tenho método involutivo. Segundo, né, parcelamento do solo. Né, o parcelamento do solo precisa me dizer que existe, né, a possibilidade de fazer o método involutivo. Então, se no próprio parcelamento do solo fala, olha, você não pode fazer loteamento. Se você não pode fazer o loteamento, e aí? Como é que fica? Né? Então, assim, é um tipo de pergunta, né, que às vezes a gente acaba recebendo. Você analisou o plano diretor? Não, não analisei. Mas como é que você quer fazer o método involutivo se você não analisou ainda o plano diretor? Né? Então é isso. Eu quero trazer aqui para vocês o senso de responsabilidade de nós avaliadores, que é muito importante. Então tudo que você está colocando no papel ali significa que vai ser executado. Tá? Então se você faz o método involutivo e não é executado, você tem um problema no seu laudo de avaliação. É importante. Então vamos lá, vamos continuar. Então praticamente a gente falou sobre introdução, parcelamento do solo, e aí eu vou falar aqui um pouco, né, sobre as etapas do método involutivo. Né, você vê que, gente, aqui a gente está falando de uma live de 1 hora. Né, então hoje você tem cursos específicos do método, né, para avaliação de empreendimentos verticais, você tem um curso específico para avaliação de empreendimentos horizontais, e a gente está aqui trazendo bastante conteúdo. Então o que eu quero que vocês façam? Se vocês me apontarem que tipo de conteúdo que vocês querem que eu traga aqui, fica muito mais fácil. Mas eu preciso que vocês falem aqui comigo, tá bom? Poxa, essa live tá legal, essa live não tá legal, eu precisaria mais conteúdo nesse sentido. Então, quando eu trago aqui o conteúdo para vocês, eu já criei um escopo. E por quê? Eu venho preparado aqui para falar com vocês. Eu não venho falar de groselha, eu venho preparado. Eu trago o conteúdo, eu faço o resumão, eu mostro as referências. Tudo isso para embasar vocês se vocês se depararem com o laudo amanhã, tá bom? Então tragam um conteúdo que isso é importante, beleza? Da cabeça, né? Eu não tirei da minha cabeça, pelo amor de Deus. Então, etapas do método involutivo. Então, beleza. Imagina lá que você recebeu uma solicitação do método involutivo, né? Recebeu um terreno. Vou fazer uma avaliação de terreno de 100 mil metros quadrados. Poxa, excelente. Então você já analisou a documentação, você vai fazer a vistoria e o que é importante? Analisar o parcelamento do solo. Então, as leis federais, as leis municipais, todas as leis ali que vai realmente subsidiar o teu projeto, tá bom? Então, a primeira coisa, você já pegou ali 100 mil metros quadrados. Que tipo de loteamento que consiga identificar? Beleza. A partir desse loteamento, né, você vai analisar o entorno. Você está analisando o entorno, beleza, qual que é mais ou menos a média de lotes, né? A área do lote que está sendo comercializada no entorno. É 360, é 250 metros quadrados? Você precisa verificar também se essa área é compatível com as características de uso e ocupação do solo. Qual que é o lote mínimo? Né? Então, dependendo, você está fazendo um loteamento de lotes de 250 metros quadrados, só que justamente no zoneamento onde você está, o lote mínimo é 360. Então, não tem como você fazer um loteamento de 250 metros quadrados. Então, o que você precisa fazer? Você precisa adequar a legislação junto com as condições de mercado. Né? E isso vai impactar, né? Vai impactar em todo o seu loteamento, vai impactar no seu VGV. Né? Então, a gente sabe, né? A gente já está muito bem calejado que conforme o unitário, né? Conforme a área aumenta, o unitário acaba diminuindo, não é isso? Então, se você coloca um lote de 250, 360, isso pode impactar lá no seu VGV no final. Então, a gente precisa tomar esses cuidados para a gente implantar, né? Para a gente fazer o método involutivo, beleza? Então, fiz a vistoria, fiz ali a análise do meu empreendimento hipotético. Você já tem alguns percentuais, né, que está na legislação municipal, que é destinado ao sistema viário, que é destinado às áreas institucionais, que é destinado à área verde. Também tem isso. A gente precisa considerar.
né? Qual que é o percentual de sistema viário? Vou colocar 15%. Qual que é o percentual relacionado à instituição pública? 5%. Mais 15% de áreas verdes. Tem a área de preservação permanente? Quanto que tem de área de preservação permanente? O quanto realmente de área útil eu vou conseguir fazer na minha gleba urbana? Então você está fazendo toda essa ponderação de áreas antes, tá? E o que é importante, né? Quando a gente está calculando o VGV, a gente precisa tomar cuidado no seguinte. Imagina que você está com uma gleba frente praia. Poxa, você está com a gleba de 100 mil metros quadrados frente para a praia, né? Aí você pega e faz assim um lote paradigma de frente para a praia, né? Só que você esquece que a tua gleba não é uma linguiça, né? Não é um retângulo gigantesco. Você vai ter lotes de frente para a praia, você vai ter lotes meio de quadra, né? Você vai ter lotes lá no fundo, depois de 5 quadras. Então o que vai acontecer? No seu cálculo do seu VGV, você precisa levar em consideração o valor geral de vendas, dependendo, você vai fazer 3 cálculos. E por que 3 cálculos? Levando em consideração o lote paradigma frente para a praia, que com certeza o unitário vai ser muito maior, sei lá, R$1.000 o metro quadrado. E aí você vai ter lotes, né, no meio do loteamento, que vai custar 750, 600 reais o metro quadrado. E lá no fundo, né, o que você vai ter? Você vai ter lotes de 300 reais, 400 reais, onde a absorção dele vai ser menor. Certo? Então, quando isso acontece, o que você precisa fazer? Você precisa tomar cuidado. Agora, se você pega um único lote paradigma, né, e aí você analisa o unitário dele e multiplica por tudo, essa diferença de valor você não vai conseguir captar. Então, você pode estar super valorizando o unitário, o VGV do imóvel, ou você pode estar subvalorizando também, né? Pode acontecer nos dois casos. Então, por isso que é importante a gente ficar atento que tipo de projeto que a gente vai colocar e se existe uma oscilação de valor ali, sei lá, tá próximo do clube, tá próximo da portaria, um condomínio de chácaras, alguma coisa assim nesse sentido, tá bom? Então, é importante. Então, a gente falou sobre vistoria, documentação, parcelamento, projeto hipotético agora, né? Tudo isso dentro das 3 coisas que eu preciso. Essa aqui é a terceira coisa que eu preciso saber do método involutivo. Então, a terceira coisa, eu coloquei aqui etapas do método involutivo. Então, a gente falou sobre vistoria, documentação, legislação, projeto hipotético, que a gente precisa realmente trazer um projeto que absorva ali a região e que esteja de acordo com a legislação também, né? Pesquisa de valores. Então, o que você vai fazer? Né? A pesquisa de valores é o seguinte, então você identificou quais são os lotes paradigmas ali dentro do teu imóvel, você vai fazer um método comparativo de atividade de mercado. Então, a partir desse lote paradigma, método comparativo, identifica o valor desse lote paradigma, tá bom? Identificou 100 mil reais o metro quadrado. Legal, 100 mil reais esse lote. Então, qual é a quantidade de lotes que eu tenho no meu empreendimento? São 100 lotes também. Então, o que você vai fazer? 100 mil reais multiplicado por 100, você vai ter o seu VGV, valor geral de vendas, tá bom? Então, a previsão de receitas, né, que já está atrelado à pesquisa de valores, levantamento dos custos, e aí, aqui é importante pra caramba, né? Eu não sei, tá, se tem alguma outra referência, e se alguém souber, por favor, se pronuncie aqui no chat. Mas em relação aos levantamentos de custos de implantação de loteamento, geralmente eu, Hugo, utilizo da Pine, que você já tem ali todos os serviços e é muito fácil de você coletar, né? Você tem aquela assinatura que você paga, mas você tem todas as informações ali fácil. Eu não sei se tem alguma outra referência que fala sobre esse assunto ou alguma outra bibliografia que identifica esses serviços como a rede de água, rede de esgoto, pavimentação, guias e sarjetas. É toda essa parte que compõe a infraestrutura de um loteamento. Então, o único lugar que eu encontrei foi a questão da Pine. Eu não sei se existe alguma outra referência ou bibliografia que faz algum cálculo, fixado, sei lá, no R8N, alguma outra coisa assim. Se você souber, por favor, se pronuncie aqui. Ou se você também utiliza a Pine para você buscar essas informações, coloca aí, eu utilizo a Pine, eu não utilizo. Estou fazendo o método involutivo, estou começando agora, quero mais dicas. Comenta aí, pessoal, tá bom?
Então, nos levantamentos de custos, o que a gente tem? Este levantamento corresponde à apuração dos custos diretos, então tudo que seja diretamente ligado à implantação do empreendimento e também os indiretos, tá bom? Legal, legal, Adriano. Boa, eu também utilizo. Acho que é o mais fácil, né, para a gente fazer esse cálculo seria o da PIN mesmo. E aí o que a gente tem, né? Ah, legal, boa. É isso aí, tem que começar mesmo. O negócio é começar, né? O importante é isso. E tá próximo de pessoas, né? A gente está aqui sempre compartilhando live, compartilhando aqui conhecimento sobre avaliação de imóveis, então seja muito bem-vindo se você é novo aqui, tá bom? É o Adilson, né? Adilson, seja muito bem-vindo, tá? Custos diretos e indiretos, inclusive de elaboração de projetos, é necessário a transformação do imóvel para condições do projeto hipotético. Então, sempre buscar aqueles custos que realmente vai trazer o projeto hipotético e que seja viável, tá? Margem do lucro do incorporador, a margem do lucro adotada em modelos estáticos deve ter relação com o que é praticado no mercado. Excelente. Então a gente precisa fazer isso, levar em consideração essa margem de lucro. E eu vou te falar uma coisa aqui, tá? Para loteamentos, eu fiz um curso com o Marcos Mansur, né, um excelente profissional de avaliação de imóveis, né? Ele é lá aqui do IBAP São Paulo. E ele comentou uma frase muito legal, que ele tem uma experiência bacana sobre método involutivo de loteamentos. Que a margem do incorporador, né, a margem de lucro não deve ser menor que o terrenista, né? O que é isso? Quando você faz lá o seu loteamento, você precisa comprar o terreno, certo? Ah, o terreno deu R$1 milhão. Então essa margem de lucro do incorporador não deve ser menor que esse 1 milhão. Porque o incorporador, ele não vai fazer um empreendimento para ganhar menos que o cara que tem o terreno. Tá bom? Adriano, anota essa aí, tá? Então, a margem de lucro do incorporador tem que ser maior do que o valor do terreno. E aí foi o Marcos Mansur, um curso que eu fiz, que foi muito legal, né? Ele trouxe vários estudos de caso ali, foi muito bacana. E ele falou sobre isso. Eu falei, poxa, que interessante, porque já é uma percepção de valor para nós que estamos aqui no mercado, né? Então o incorporador lá, ele está dizendo o seguinte, poxa, eu não posso ganhar menos que o cara que tem um terreno. Então se o cara tem um terreno ali de 10 milhões, eu preciso ganhar no mínimo 10 para mais. É isso que eu preciso fazer, tá? Então, o valor do terreno mais 50%, o valor do terreno mais 100%, alguma coisa assim nesse sentido, né? Adriano, anota essa, que essa é boa, viu? Foi uma dica assim de ouro. Eu anotei aqui, sempre que eu penso, eu faço nesse sentido. Leonardo, faz sentido, né? Faz total sentido. Às vezes a gente ignora que é óbvio, né? Às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Para que a gente realmente comece a raciocinar nesse sentido. Então, margem do lucro, prazos, no caso de adoção de modelos dinâmicos, recomenda-se que o prazo de execução do projeto hipotético, então, a gente precisa ter muito bem alinhado os prazos de execução de obra, de vendas e tudo mais. As taxas, no caso de adoção de modelos dinâmicos, recomenda-se explicitar as taxas de valorização imobiliária, de evolução de custos e despesas, de juros do capital investido e a mínima de atratividade, né, a TMA. Então, o que é interessante aqui? Então, a gente foi para a margem de lucro, a gente foi para os prazos. Então, a gente precisa também tomar cuidado ali com os prazos sobre documentação, né, do imóvel, aprovação na prefeitura, tudo isso para que a gente componha, né, o nosso fluxo ali muito bem construído. Porque um ano a mais, um ano a menos, né, isso vai dar diferença ali no nosso valor de mercado. E as taxas, a mesma coisa, tá? Tem até um livro que eu estou querendo comprar sobre parcelamento do solo. Eu não comprei ainda, mas eu vou comprar para trazer mais conteúdos aqui para vocês. Eu já tenho alguns já, mas eu quero comprar esse que é específico para glebas urbanas, né, para a gente fazer o loteamento. Para a gente falar um pouco mais sobre nesse público, acho que vai ficar muito mais fácil, tá bom? A gente já tem um de loteamento, né? A gente tem, urbana, né? Eu acho que tem 2, eu tenho 2 de método involutivo, se eu não me engano. Vou postar nos stories. A gente vai postar esses livros, que é sempre bom, né? Gente, assim, invista em livro, que praticamente, o que eu gosto do livro, tá? O livro praticamente é um curso pronto do profissional.
Então, às vezes, você não tem... Ah, poxa, eu estou sem capital para fazer um investimento num curso hoje. Então, o que você pode fazer? Você compra um livro, que praticamente o livro é o curso do cara. Então, você pega aquele livro, estuda aquele livro. Às vezes, realmente, você vai ter um pouco mais de dificuldade no começo, principalmente quando você está ali dando os primeiros passos em avaliação de imóveis. Mas depois que você já entende um pouco mais sobre avaliação, você começa a analisar o livro e você vai aplicar tudo aquilo que você está fazendo, né? Então, é interessante pra caramba ter livro. Eu gosto de livro, eu sempre estou estudando, buscando alguma informação, porque, é excelente. Lembrando que a gente tem 20% de desconto na Editora Leude para os livros da Editora Leude. Isso. Comprados no site da Editora Leude, a gente tem 20% de desconto com o cupom Escola do Avaliador. Ah, legal. E frete grátis para todo o Brasil. Então, além de você ganhar o desconto, você não paga o frete. Boa, boa. Então a Gil aqui está me ajudando, falando que a gente tem desconto de 20% na Editora Leude, beleza? Adriana, esse aí do Nelson Alonso, né, é praticamente para avaliação de locação, ele é a Bíblia, né? É importante a gente ter. Então, eu tenho ele aqui também, tá até aqui, eu tenho acho que as duas edições, a penúltima e a última que ele lançou. Eu tenho essas duas aí, tá? Então, o que a gente falou? Qual que é a primeira coisa que eu preciso saber? O que é o método involutivo que a gente já falou? A segunda coisa, parcelamento do solo, né? A importância da gente entender sobre o parcelamento, porque talvez a gente possa fazer o método involutivo sendo que o empreendimento não é viável. Então, o parcelamento do solo é importante. Terceira coisa, as etapas de execução do método involutivo. Então, a gente acabou abordando aqui brevemente cada uma delas. E por fim, e última, método involutivo, que é estático ou dinâmico, né? A parte de cálculo agora. Então, a primeira coisa, tá? Não existe método involutivo horizontal, não existe método involutivo vertical. Isso não existe, tá? E por que não existe? Porque o método involutivo é a metodologia mesmo, método involutivo e pronto, acabou. O método involutivo, quando a gente acrescenta ali vertical ou horizontal, é porque está levando em consideração o tipo de empreendimento. Então, quando você ouvir, você ouvir de alguém, estou fazendo método involutivo horizontal, então você já consegue ter essa percepção que ele está fazendo a implantação de um empreendimento que ele é horizontal, tá? Eu estou fazendo um método involutivo vertical. Então, o que é isso? Você está fazendo a avaliação de um terreno onde o projeto hipotético é um empreendimento vertical, tá? Então, o método involutivo, você pode adaptar ele, para fazer a implantação de um hospital. E aí, ele é vertical ou é horizontal? Né? Então, a gente não sabe. Então, o método involutivo é para fazer aquele tipo. Vou fazer a implantação de um hospital. Vou fazer um método involutivo para fazer a implantação de um galpão industrial. Isso é possível? É possível. Né? E qual que é a conjuntura aqui? Né? O que a gente viu? Que a gente determina o VGV do imóvel, né? O valor geral de vendas, né? De todas as unidades. E aí, a partir daí, você vai deduzir todos os custos, levando o prazo de execução, trazendo a valor presente, e você tem o valor de mercado do terreno. Né? Então, olha só. Então, a gente está fazendo todo esse cálculo para encontrar o valor de mercado do terreno, porque a gente não tem, essa informação, a gente não tem o comparativo direto de dados de mercado. Então, a gente está partindo para outras premissas para encontrar o melhor valor que represente as condições do imóvel naquele momento, tá bom? Então, a gente definiu isso, não existe método involutivo horizontal, método involutivo vertical, então... isso é interessante para a gente saber, e quando alguém falar, você já sabe, estou fazendo um método involutivo vertical, é porque é um empreendimento vertical, ou que é um empreendimento horizontal, beleza. E aí, na parte de cálculo, poxa, que tipo de cálculo que eu posso fazer esse método involutivo? Na norma, você tem 3, tá? Você pode calcular um método involutivo pelo estático, pelo equações pré-definidas, e também por fluxo de caixa descontado, tá? E aí, vou até trazer um trechinho aqui. A avaliação pode ser realizada com a utilização dos seguintes modelos, em ordem de preferência. E está colocando aqui, fluxo de caixas específicos, com aplicação de modelos simplificados dinâmicos, e com aplicação de modelos estáticos. Então, quando a gente vai para os modelos estáticos, qual que é o ponto aqui no modelo estático? É que quando a gente está fazendo a avaliação pelo modelo estático, você não está levando em consideração o tempo.
né, em relação ali à receita do imóvel, a implantação das despesas. Então o estático não acaba considerando essas informações, né, o tempo como o principal. E aí eu vou te falar o que eu falei aqui pro nosso aluno, né, o Anielo, que teve a nossa consultoria 2 horas. Então, o que eu falei para ele? Olha, imagina só, se você faz um orçamento de uma casa hoje, essa casa, você pegou todo o quantitativo dessa casa, fez o orçamento e deu R$1 milhão para fazer a construção dessa casa. Daqui a 1 ano, eu vou conseguir construir por R$1 milhão? Ele falou, não. E por quê? Porque você tem um fator chamado tempo, você tem inflação, você tem vários itens que vai realmente inflar esse orçamento. Então a mesma coisa aqui, você tem a parte do estático, é interessante pra caramba, tá? Quando a gente fala sobre método involutivo, ó, o Gabriel aí, acabou de chegar, seja muito bem-vindo, Gabriel. Então aqui quando a gente tem o estático, é interessante, por que é interessante? Porque ele pode ser um balizador para você. Então, poxa, estou fazendo ali uma avaliação pelo método comparativo de atividade de mercado e eu queria ter um norte, verificar o quanto seria pelo estático. Você pode fazer isso, até porque as fórmulas são mais fáceis para você fazer. E aí é até mais fácil até mesmo para estudar. Então o que você pode fazer? Pega o estático ali, coloca todas as informações, vê qual que é o valor de mercado, vê o que realmente o mercado está pagando para aquele tipo de lote, faz esse cálculo simples e vê se realmente aquele valor de mercado está fazendo sentido com o seu comparativo direto. Se estiver dando a mais ou estiver dando a menos, tenta balizar, tenta verificar o que pode estar acontecendo. Cara, é super interessante você ter uma planilha do estático, tá? E aí você tem modelos simplificados dinâmicos. E o que é essas equações pré-definidas que a norma fala? Que você tem alguns gradientes para corrigir a tua variação, o seu fator tempo ali. No estático você não consegue fazer essa correção, você tem só um gradiente ali lá no final. Já no equações pré-definidas você tem alguns gradientes para você corrigir a implantação, né? A questão do... Pô, Adriano, fico feliz pra caramba, viu? Obrigado mesmo pelo feedback, fico muito feliz, valeu mesmo. E aí assim, você tem ali a parte do simplificado dinâmico, que você tem vários gradientes para você corrigir os custos financeiros e despesas, né, ali, e você tem o fluxo de caixa. Já no fluxo de caixa você realmente coloca tempo a tempo, traz a valor presente, e aí o fator tempo está dentro do fluxo de caixa também. Beleza? Então o que é o interessante? Cara, tenha uma planilha do método involutivo, tá? Eu não vou fazer, eu não sou vendedor, né? Até quero ser vendedor, mas assim, a gente tem uma planilha do método involutivo, né? Acho que seria interessante mostrar. Mostra, por que não? Vou mostrar para vocês então. Eu vou mostrar a planilha para vocês, porque eu acho que fica mais fácil ter, e até mesmo para vocês visualizar tudo isso que eu acabei de falar. Então vou mostrar a planilha. E aí vocês vão conseguir mostrar para vocês entenderem tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, tá? E aí tem muita gente também que fala, poxa, Hugo, mas o involutivo é chato, é complicado, mas eu vou te falar uma coisa, o involutivo, eu acho que ele começa a ser a faixa preta de avaliações, tá bom? Exatamente isso que eu ia Então falar. assim, poxa... Tirou as palavras da minha boca. Ah, é? Então assim, você tem um método comparativo, evolutivo, e aí quando você vai para o método involutivo, você começa a ter mais prazer em realizar o laudo de avaliação, porque começa a dificultar um pouco mais. Pelo menos eu, Hugo, gosto de desafios. Então, se você é movido por desafios também, tenta buscar entender como é que funciona o método involutivo. Ó o Hernani. Cara, Hernani, legal, bacana. Eu não sei se você conseguiu pegar, Hernani, toda a parte que a gente falou aqui sobre desde o início, né? E você conseguiu captar todas essas informações para você colocar em prática também. Então, é interessante, é legal, né? Porque você consegue visualizar muito bem. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, rapidinho, coisa rápida, que a gente já está finalizando. Mas assim, gente, a importância, né, desses 4 pilares, dessas 4 coisas que a gente precisa saber, né? Sobre quando, né? O que é o método involutivo de fato. O parcelamento do solo é muito importante, né? Então... a questão ali até me perdi aqui, a questão das etapas do processo de avaliação,
e também, né, entender como é de fato o que é o método involutivo, tudo isso. Então, tudo isso que a gente está trazendo aqui para vocês é para que vocês entendam, tá? Então, eu vou virar aqui o vídeo para vocês, porque eu quero mostrar minha tela, e aí vocês vão conseguir identificar melhor como é que funciona esse método involutivo, tá? Então, deixa eu virar aqui. Deixa eu abaixar um pouco mais aqui. Ah, beleza. Então, o que eu fiz aqui, ó? Você tem aqui a planilha, né, da Vale Mais. Então, praticamente, você tem toda uma estrutura. Quando a gente vem aqui, ó, você tem o método involutivo por equações pré-definidas, que é um que a norma acaba falando, e o involutivo estático. Eu vou pegar o involutivo estático porque é mais fácil de explicar. Então, aqui você já tem praticamente toda uma teoria, né, falando e apresentando, né, o método involutivo. E o que a gente tem aqui? E isso que é o interessante, eu acho que vai ficar mais fácil para captar a ideia, né? E o que é? É o seguinte, você tem o valor geral de vendas, tá? Você tem o VGV aqui. Então, as receitas que você... Calma aí, só um minutinho. Então, assim, você tem aqui o VGV, né? O valor geral de vendas. Como é que eu encontro esse VGV? Você vai pegar toda a área útil loteável, né, do imóvel e vai multiplicar pelo unitário da área útil, beleza? Então, aqui você vai ter igual, né, as custos de comercialização, impostos, né, você vai ter despesas tributárias, custos de urbanização, margem de lucro, valor do terreno, entre outros. Então, praticamente aqui eu tenho essa fórmula aqui, certo? De implantação do meu empreendimento. E olha só que interessante. Praticamente eu tenho todas as informações aqui. Eu tenho o VGV, eu tenho o CCM, eu tenho o imposto, eu tenho as despesas. A única coisa que eu não tenho é o quê? O valor do terreno. Então, quando eu tenho essa fórmula, e essa fórmula precisa ter um equilíbrio, eu preciso fazer o quê? Isolar o valor do terreno, certo? Então, como é que eu faço para isolar o valor do terreno? É bem simples essa conta, levando em consideração o involutivo estático, tá, pessoal? Então, olha só que interessante. Então, aqui eu tenho as características de uso e ocupação do solo do meu empreendimento, então vou colocar essas informações aqui conforme a minha legislação. Qual que é a área útil do lote paradigma, então que eu identifiquei, né? É importante que a minha área útil esteja de acordo com o meu loteamento e também com o mercado, que foi aquilo que eu comentei com vocês. Os dados do empreendimento. Então, interessante que aqui a gente já tem bastante informação sobre isso, né? Qual que é a área da gleba? A área da gleba. Qual que é a área destinada ao sistema viário? Áreas verdes. Aqui ele vai te dar a área útil loteável, né? Então, deixa eu quebrar aqui a fórmula, colocar aqui, ó, 200 mil. Isso, vou colocar 200 mil aqui, vou colocar aqui em cima, ó, vou colocar um lote de 250 metros quadrados. Então, o que ele está me falando aqui? Que uma área de 200 mil, se ela tiver essas características aqui, como sistema viário, 15% é destinado ao sistema viário, área institucional para a prefeitura, 5%, áreas verdes de 15%, eu vou ter uma quantidade de lotes que eu consiga vender de 520 mil metros quadrados. 520 lotes, tá bom? Até deu um trava-língua aqui. E aí, ó, avaliação do lote paradigma. Imagina que você fez a sua homogeneização, então se você for fazer por fatores, você já tem aqui, né? Então toda essa parte de cálculo. Se você for fazer por inferência estatística, não tem problema nenhum também. Você pode colocar o teu unitário aqui direto. Então imagine que o unitário desse lote deu, sei lá, R$300. Então o que ele está falando? Que esse lote de 250, ele tem o valor de R$75 mil de valor de mercado. Então como é que eu faço para eu calcular o meu VGV? Eu vou pegar minha área útil loteável, que é o 130 mil que sobrou, multiplicado por 300. Né? Se eu faço isso, eu tenho o meu VGV de 39 milhões. E aí eu vou fazendo todo o meu cálculo, identificando os meus custos de despesas. Né? Aqui é uma regrinha para eu equilibrar essa questão, né? Que as minhas despesas é para São Paulo, se for para outra região eu consigo aqui adequar. E aí eu vou trazendo as informações até chegar no valor de mercado da gleba. Né? Então, deixa eu só virar a câmera aqui para mim. Aqui a ideia é o que, né? É a gente trazer uma percepção da planilha aqui para vocês. Então, aqui nessa planilha você pode tanto utilizar equações pré-definidas. Hugo, eu quero utilizar equações pré-definidas.
Ótimo, você já tem uma formulinha pronta lá, todas as informações bem didático para você entender. Se você quiser utilizar o estático, também você pode. Então, o interessante dessa planilha é que você tanto pode escolher fazer pelo método involutivo, pelo estático ou por equações pré-definidas. Você que decide, você que escolhe, tá? O que eu vejo bastante é a galera adquire a planilha para estudar também. Poxa, você tem todas as informações mastigadas com fórmula, fica muito mais fácil, tá bom? Mas se você também quiser os livros, também tranquilo também. Bastante coisa, as referências estão aqui. Foi uma compilação de muita coisa que a gente pega no mercado, de curso, de um monte de coisa, que a gente compila tudo isso dentro do Excel e fica muito mais fácil a didática, né? Para você pegar, quero aprender, buscar mais informação. Então tudo isso ajuda pra caramba, tá bom? Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês, né? A importância do método involutivo, né? Que não é você apenas colocar no papel. Então, por isso que eu quis trazer para vocês a planilha por último. E por quê? Porque a gente precisa construir uma base muito bem sólida, né? Poxa, o que é o método involutivo? No parcelamento do solo tá legal? Tá fazendo sentido? A prefeitura libera? Poxa, Hugo, mas na minha cidade nem tem plano diretor. Se não tem nem plano diretor, será que realmente é viável eu fazer ali o método involutivo? Entende? Então a gente precisa tomar muito cuidado nisso. Esse vídeo foi extraído da EdaPlay, nossa plataforma de cursos e conteúdos práticos de avaliação de imóveis. Se você quer conhecer mais, basta clicar no link abaixo.